feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar, tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Eu quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e aí outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e aí outra vez no meu coração. Ele está de braços abertos para te encontrar, meu irmão. Ele é o único que jamais vai te desamparar, jamais vai te decepcionar. Depois dessa confiança nele, porque ele está de braços abertos para te receber. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo, ele te ama muito. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais um. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Ele te ama, meu irmão, incondicionalmente. E o quanto essa frase dizendo que ele te ama é importante para sua vida, para sua existência. Sem o amor dele nós não estaríamos aqui. Então se declare para ele: eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz, eu sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim e te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Eu tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo o coração arrependido, prostrado, querendo te ver de novo. Quero voltar, Senhor, para os seus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e aí outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me molha, me lava, me ensina, me inspira e aí outra
Essa é nossa oração, Senhor. Aleluia para o Senhor esta manhã. Quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Obrigado, Senhor, te agradecemos, Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer. Nunca iremos merecer o melhor do Senhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu sou, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Tu me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu. Eu sei que você pode fazer melhor pro Senhor. Agradeça a Ele neste momento. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer.
Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
Eu canto Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda bem forte o nosso Deus, aleluia. Pai, gente, que alegria! Como é bom estarmos aqui em mais um culto. Deus ele tem nos abençoado com momentos especiais aqui na nossa comunidade e como tem sido hoje, neste culto, Deus tem muitas outras oportunidades para abençoar a sua vida. Então preste muita atenção às nossas atividades do mês de maio. E domingo, dia 10, é o Dia das Mães. E os ministérios Coral Farol e Farol Kids estão preparando algo muito lindo e especial para homenagear você que é mãe. Então prepare o seu coração, porque esse culto de Santa Ceia do Senhor será muito mais que especial. Anote aí, será no dia 10 de maio, às 7, 10 e 17. Lembrando que às 10 é acessível em Libras. Aproveite este dia para você também participar da campanha Farol Social em Ação, que está recebendo cobertores novos para doar às pessoas em situação de rua. Mas se você desejar, pode trazer antes em qualquer um dos cultos ou durante a semana aqui na comunidade. No dia 15 de maio, o Farol Conexão convida você para uma reunião especial. Você que é empreendedor, profissional liberal. Nesse encontro, você tem a oportunidade de se conectar com outros profissionais e alinhar o seu objetivo profissional aos propósitos de Deus. Entenda que seu trabalho é também um chamado celestial. Faça sua inscrição no App Farol, convide amigos e aproveite para criar novas conexões com outras pessoas. O Farol Mulher está preparando uma manhã incrível para celebrar o Dia das Mães. Será no dia 23, um sábado, às 7h30 da manhã, no quiosque 07, na Praia de Aruana. Assim como os últimos eventos do Farol Mulher, esse promete ser mais um tempo de comunhão, alegria e presença de Deus entre as mulheres, para celebrar o mês das mães. É mais uma edição do Vida Saudável, Mães e Amigas. Acesse a área de eventos do aplicativo Farol e faça sua inscrição. Lá você encontra todas as informações, mas se ficou com alguma dúvida, entre em contato pelo Instagram Farol Mulher. No dia 30 de maio, o Farol Teens realiza seu primeiro evento externo com os nossos adolescentes. Será uma tarde de lazer, comunhão e discipulado no Parque da Sementeira, a partir das 15h30. Será como um grande piquenique, onde todos contribuem com um prato ou uma bebida, para formarmos uma grande mesa. Por ser um evento para os adolescentes, recomendamos que os pais ou responsáveis acompanhem os seus filhos. Assim, todos nós possamos aproveitar essa tarde em família, vendo os nossos filhos criando laços de amizades que glorificam a Deus. Acesse o Web Farol e confirme sua participação. No dia 29, às 19h30, o Farol em Cena traz um matinê com a peça Mamma Mia, o segredo do diário. Com certeza será mais um momento de sermos ministrados através da arte com mais uma peça. Todos estão convidados para mais uma celebração nesse mês das mães. Vamos seguir o nosso culto entregando a Deus o nosso melhor. Mas antes, queremos reforçar que os nossos cultos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30, de forma presencial e transmitido ao vivo. E aos domingos, às 7, 10 e 17, presencial aqui na comunidade. E sendo transmitido ao vivo somente às 10 horas. Além disso, nosso culto das 10 tem a tradução simultânea em Libras, sendo acessível aqui na igreja, bem como nas transmissões ao vivo. Baixe o aplicativo Farol e lá fique por dentro de tudo da nossa programação, fazendo sua inscrição nos eventos, nos grupos de discipulado que são FTL, Farol, em todo lugar e tendo tudo sobre a comunidade na palma da mão. Mas agora vamos glorificar a Deus, porque Ele já falou conosco e tem muito mais para nos abençoar. Por isso, entregue a Ele a sua melhor salva de palmas. Pai seja com todos. Eu queria, antes de mais nada, glorificar o nosso Deus pelos nossos visitantes. Por você que está nos visitando hoje pela primeira vez,
Que você seja tremendamente abençoado aqui em nosso meio e que se sinta à vontade. Aqui é a casa do nosso Pai, onde nós nos alegramos na presença dEle. Convido os irmãos a nós orarmos por esses visitantes que estão nos agraciando com a presença deles no dia de hoje. Deus querido, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida dos nossos visitantes. Sabemos, meu Pai, que nada acontece por acaso. Esses que foram trazidos aqui no dia de hoje, meu Pai, por mais que possam parecer algo tão voluntário, tão corriqueiro, mas sabemos que o Senhor preparou tudo para que eles aqui estivessem. Meu Deus, que eles aqui no nosso meio se sintam em paz, na paz que excede a todo entendimento. Que eles possam, meu Deus, junto conosco, adorar o Teu nome e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e que ainda irá fazer. Nós te agradecemos pela vida dos nossos visitantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer sempre isso. São muitos recados. A nossa igreja é uma igreja vibrante, pulsante. Então, desses recados, se eu pudesse destacar o mais importante, eu diria a você que foi o último. Se você ainda não baixou o aplicativo da Comunidade Farol, que você faça isso, para que você tenha acesso a todas as informações que foram dadas antes. Ah, pastor, eu perdi qual era o dia lá do evento das mães, onde vai ser, qual é o horário. Lá no aplicativo você vai encontrar essa informação. Então, por isso é que você precisa baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro e aí receber as notificações e aí saber de todas as nossas atividades. Então, dessa forma, por isso eu explicando agora, esse é o recado mais importante dos que foram dados aqui. E também, falando de importância, semana que vem, no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Tradicionalmente é o dia que você traz a sua oferta de mantimento, para que nós possamos abençoar famílias que necessitam, que estão passando por alguma prova, famílias da nossa igreja, famílias de outras igrejas, que não são da igreja, inclusive, e outras entidades. Então, faça isso, abençoe pessoas. Quando você for no supermercado, você compre ali o que é o seu mantimento de casa, do seu dia a dia, da sua família, mas também lembre daquele que vai ser abençoado por esse mantimento que você vai escolher. Escolha o melhor para colocar no seu carrinho, para entregar no altar do Senhor como uma oferta. Amém? Também nós estamos numa campanha de agasalhos. Vocês façam isso de coração, procure dentre o seu guarda-roupa, agasalhos que estão em bom estado, que você gosta, inclusive, para você abençoar outras pessoas que não têm e não têm condições de ter por motivos diversos, ou seja, por algumas situações de intempéries que nós estamos vivendo, ou por alguma dificuldade, algum desafio financeiro que essa pessoa tem, mas faça isso de coração. Doe também cobertores, mas usem cobertores novos, doem cobertores novos, para que aquilo que nós entreguemos não seja aquilo que restou, aquilo que não serve mais, e sim algo que é bom para outras pessoas, que abençoa a sua vida e que também abençoará outras pessoas. Amém, gente? Então, faça isso de coração e você será tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. A palavra nos diz, né? Há mais alegria em dar do que em receber. Porque quando nós damos daquilo que nós temos de fartura. Então, faça isso com alegria. E por falar em alegria, eu convido você a nós meditarmos uma breve palavra. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo, ele nos traz essa palavra que, dependendo do momento em que nós estamos vivendo, dependendo da circunstância, ela pode parecer ambígua, ela pode não fazer muito sentido para nós. Mas eu quero muito rapidamente explicar essa palavra. Alegre-se o tempo todo, sempre no Senhor. Amados, as ocasiões, as circunstâncias da vida, ela podem ser desfavoráveis. Jesus nos disse, para que vocês tenham paz, eu vos digo, no mundo tereis aflição. Então, isso quer dizer que, ainda que nós amemos a Deus, ainda que nós entreguemos a nossa vida no seu altar, ainda assim,
A chuva que cai sobre o injusto cairá também sobre nós. Dito isso, amados, as circunstâncias elas podem ser desfavoráveis. Ela pode ser uma circunstância que o leve não a um momento de alegria, mas um momento de dor, muitas vezes. Mas o que Paulo ele nos exorta a fazer é entender que Deus ele cuida de nós. E como Ele cuida de nós, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele quer nos abençoar, isso nos dá um motivo de alegria. Então, ainda que as circunstâncias digam não, nós teremos sempre um motivo de nos alegrar. Isso que nós precisamos fazer. E Paulo, ele enfatiza e ainda repete, novamente eu vos digo, alegrem-se, busquem a sua alegria no Senhor. Dê o seu testemunho diante de todos, que ainda no momento de dor, no momento de desafio, você possa demonstrar a alegria que vem do Senhor, da tua esperança no Deus Altíssimo, que quer te abençoar, que já te assegurou que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem. Então, dito isso, nos alegrando e demonstrando essa alegria, eu te convido a colocar o seu dízimo, sua oferta em sua mão, e fazer isso com alegria. Ainda que a circunstância que você esteja vivendo, diga não, diga o contrário. Procure no Senhor essa alegria. Lembre-se que o Senhor, Ele quer te abençoar. Lembre-se que o Senhor te amou primeiro. Ele não pediu de você primeiro para depois te amar. Ele te amou primeiro e se entregou na cruz, para que você tivesse vida e pudesse estar na presença dEle. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, dízimos e ofertas. Fazemos isso, Pai, porque entendemos que temos motivos para nos alegrar. E isso nós fazemos com alegria do nosso coração, Pai. Meu Deus, que todos os nossos medos, que todos os nossos anseios, meu Deus, as nossas necessidades, eles sejam diluídos, meu Deus, diante de toda a alegria que o Senhor nos concede. Nós nos alegramos, meu Deus, porque nós estamos na Tua presença. Nos alegramos porque temos a salvação em Ti, Senhor. Mas temos, Senhor, também, nós somos humanos, mas temos medos, temos dúvidas, temos anseios, temos sonhos, meu Pai. Que todos eles, Pai, eles sejam satisfeitos conforme a Tua vontade no Teu tempo. E enquanto aguardamos, meu Pai, que não nos falte a paz que excede a todo entendimento, meu Deus. Dito isso, nós consagramos a Ti, Pai, dízimos e ofertas, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quando você vier participar, seja através do meio digital ou aqui presencialmente, diga sempre, graças a Deus. Tão grande como nosso Deus. Cante isso todo o seu coração mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Tão grande. Foi só um ensaio. Vamos fazer novamente para o Senhor. Como nosso Deus. Eu quero ouvir você de todo o seu coração. Cante isso, meu irmão. Não há Deus. Não há Deus melhor. Nós estamos apenas ensaiando para aquele dia. Tenha isso em mente, meu irmão. Não há Deus quão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol.
combinado? Cante todo o seu coração neste momento, Ele está aqui nesse lugar. Diga que não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há outro grande como o nosso Deus. Aleluia. Diga isso todo o seu coração, meu irmão. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Deus tão grande. Como nosso Deus, Ele criou os céus, criou a terra, Ele criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo para o seu Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Tudo é para o teu louvor, meu Deus. Começamos a nossa semana assim, na tua casa. Nós estamos começando o mês de maio assim, na tua presença. Tudo para o teu louvor. Estamos aqui para o teu louvor. Os nossos planos são para o teu louvor. Os nossos sonhos para o teu louvor. Tudo que envolve a nossa vida, meu Deus, é para o teu louvor. O Senhor é digno do nosso louvor, portanto, tudo que há em nós é consagrado a Ti, para o teu louvor. Estamos aqui, meu Deus, começando a semana, começando o mês. Tudo isso para o teu louvor. Te agradecemos, Pai. Todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, aquilo que envolve a nossa vida, tudo é para o teu louvor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, tudo é para o teu louvor. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, paz seja com todos. Sente-se no seu lugar, por favor. Eu quero reiterar as palavras do pastor Ed, a você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Queremos que você volte outras vezes e temos o compromisso de orar por você e pela sua família. Que Deus continue te abençoando. Quero reforçar também que próximo domingo é nossa Santa Ceia. Que Deus possa te conceder nessa semana a oportunidade de consagrar a sua vida ao Senhor. É importante, irmãos. Aliás, nós cristãos precisamos sempre reservar um tempo do nosso mês, da nossa semana, para consagrarmos ao Senhor a nossa vida. Sempre que você puder, na semana da Santa Ceia, faça um jejum, consagre a sua vida ao Senhor. Isso é importante. A Santa Ceia é um momento de reflexão. A palavra diz que esse é um ato onde a gente deve se examinar. É assim que diz a palavra, né? Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então essa é a semana importante para nós cristãos.
O Senhor disse para a gente repetir isso até que Ele volte. Então, nós aqui na igreja temos o costume de nos reunirmos todos os meses, tá? Na Bíblia não há uma recomendação sobre a periodicidade, de quanto em quanto tempo deve acontecer esse momento da Santa Ceia, né? Da comunhão, da Eucaristia, que é dito na Igreja Católica. A palavra não diz de quanto em quanto tempo. A palavra diz: repitam isso até que eu volte. Então aqui nós temos o costume de fazer isso mensalmente. Então é uma data muito importante para nos voltarmos para o Senhor. E isso se faz através do sacrifício. O jejum é um sacrifício. Então que essa semana seja uma semana assim para todos nós, né? De nos voltarmos para o Senhor com oração, como diz a palavra, né? Com jejum, com lamento, com pranto. É assim que nós nos consagramos ao Senhor. No domingo da Santa Ceia, a gente costuma trazer a oferta de mantimento. E queremos de todo o coração agradecer a Deus pela sua vida. Você que tem sido um instrumento de bênção através da sua generosidade. Você nem sabe, mas tem gente em todos os cantos dessa cidade louvando a Deus pela sua vida. Você que tem sido muito generoso, que Deus te abençoe. Todos os meses aqui da nossa comunidade nós conseguimos assistir aproximadamente já perto de 40 famílias, são assistidas todos os meses. E é bom que a gente diga isso, né? A gente não fala muito isso, estava falando com a Dani essa semana, que a gente não fala muito, mas é importante que a gente fale. A gente não entrega, irmão, simplesmente uma cesta básica para as pessoas. Essas pessoas, elas sempre estão participando de conversas, então a gente procura saber sobre a família, como é que essa família é composta. Por exemplo, a cesta que é feita para uma família que tem crianças, a gente procura dentro, obviamente, das nossas limitações, porque nós entregamos aquilo que é doado. Então, mas mesmo assim a gente faz um esforço para que essa família receba dentro da sua pessoalidade tudo aquilo que é necessário. Por exemplo, uma família que tem crianças, a gente busca fazer uma cesta para que essas crianças tenham, dentro da possibilidade, o lanche da escola. Porque entenda, uma família que está sendo assistida dessa forma, o básico que a família consegue ter é o alimento básico, né? Para comprar um lanche para a criança, isso já está em outro patamar. Então a gente busca fazer essa cesta desse jeito. Uma família que tem pessoas idosas, a gente também vai buscando fazer uma cesta que atenda, repito, dentro da nossa possibilidade. Então aquilo que Deus coloca no teu coração, não hesite em fazer. Se o Senhor mover o teu coração essa semana de um jeito diferente, quando você for no supermercado, faça isso com todo o amor e com generosidade. Eu sei que a marca da nossa comunidade, nós estamos com 4 anos de formados, estamos indo para o 5º ano, e essa tem sido a marca da nossa igreja, generosidade. E eu entendo que a gente não precisa trazer esse tipo de informação, mas é importante, por exemplo, para quem está chegando, né? Então, sempre faça o seu melhor. As pessoas às vezes perguntam: qual é a marca, pastor, do alimento que eu trago? Aquilo que você entende que vai abençoar a vida de alguém. Receba essa palavra agora como uma palavra de amor do seu pastor. Sempre procure ver a validade do alimento, tá? Sempre faça isso. Quando nós entregamos algo para o Senhor em oferta, isso precisa ser um ato de adoração, inclusive o alimento que você traz. Pastor, acontece às vezes de trazer um alimento fora da validade? Sim, às vezes acontece, e a gente tem que destinar, porque a gente verifica alimento por alimento. Alimento por alimento a gente verifica a validade, e às vezes obviamente que acontece algo, pode passar desapercebido, mas nós queremos contar com o seu zelo. Quando você vier trazer a sua oferta de mantimento, faça isso com todo zelo do seu coração, entendendo, eu estou levando isso aqui e essa é a minha adoração, é a adoração da minha família, e eu tenho certeza que isso vai para a mesa de um irmão e de uma irmã, e que esse seja o meu ato de adoração. Nós estamos, irmãos, iniciando agora também, já que estamos no mês de maio, a campanha do agasalho, né? Então a gente tem pedido para os irmãos começarem a trazer cobertores, roupas mais quentes.
verifique também a qualidade dessa roupa, tá? Faça isso com zelo. Às vezes nós temos recebido a oferta, a pessoa diz tipo assim, eu não quero mais isso, não, traz a roupa suja. Não faça isso. Traga o cobertor lavadinho, embrulhado, porque da forma que você trouxer, a gente vai fazer uma triagem e a gente vai levar para a instituição, a gente vai levar para aquela pessoa que está em situação de rua, né? Mas a gente quer fazer isso com todo esmero e dedicação. Então, como filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Como amados filhos do Senhor, nós agimos com generosidade e amor. Então, no momento de você trazer a sua oferta de mantimento no próximo domingo, faça isso com amor, dizendo, meu Deus, eu sei que aqui está o meu melhor e eu sei que isso vai abençoar a mesa de meu irmão e de minha irmã. Quando você trouxer a roupa, traga isso com muito zelo e dedicação, entendendo que a sua ação está sim sendo um ato de adoração ao Senhor. E nós, irmãos, ficamos muito felizes porque essa tem sido a nossa marca nesses 4 anos, né? Todas as vezes que a gente lança um desafio desse, de uma campanha dessa, sempre há um transbordo. O que é que a gente chama de transbordo? Nunca, irmãos, a gente fez agora na Páscoa, né? A campanha para os irmãos trazerem o chocolate para a gente mandar para a instituição. A gente mandou para várias instituições e ainda hoje nós ainda estamos enviando para instituições que têm crianças, porque não é só entregar o chocolate ou o alimento, né? A gente sempre leva isso acompanhado de uma palavra de salvação. Isso é o que é mais importante. Ou seja, no teu ato de generosidade, você tem sido um instrumento para a palavra de Deus chegar em lugares que você não tem acesso. É exatamente esse o propósito, né? Então, quando você traz a sua oferta de mantimento, a tua mensagem tem chegado em lugares que você nem imagina. Glória a Deus pela sua vida, pela sua generosidade e pela generosidade da sua família. Nós louvamos a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor por essa turma abençoada do nosso farol social. Essa turma é quem faz essa preparação, faz a triagem, tem contato com as instituições. E se você que é membro da nossa igreja, está aqui já há um tempo e entende que há uma instituição de alguém que você conhece, é sério, está sendo bem gerida e que você sabe que pode contribuir, faça isso com amor. Pode nos procurar dizendo, olha, tem essa instituição aqui que ainda não foi assistida pela igreja e eu acho que vai abençoar muito esses irmãos, e nós vamos entrar em contato. Essa turma abençoada aí do farol social vai entrar em contato e vai abençoar esses irmãos no nome de Jesus. E nós, irmãos, não abençoamos só cristãos, protestantes e evangélicos não, tá? Temos abençoado muitas instituições católicas, espíritas, porque o propósito é esse. A gente não está aqui para só abençoar os da casa, né? O propósito é abençoar os filhos de Deus, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que estão fazendo a obra do reino, mesmo que não comunguem com a nossa fé, tá? Então temos abençoado muitas instituições que não são protestantes também, glória a Deus por isso, amém? Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Hoje eu quero falar sobre um tema muitíssimo importante. Eu quero falar sobre um símbolo muito importante, tanto para os judeus, quanto para nós cristãos. Eu quero falar sobre o tabernáculo. Você já deve ter ouvido falar disso. O tabernáculo, o santuário de Deus. Antes de existir o templo, existiu o tabernáculo. E antes de existir o tabernáculo, existiu o santuário. Nós estamos falando da mesmíssima coisa, tá? E é sobre isso que eu quero nessa manhã que a gente aprenda. Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, capítulo 25. A partir do versículo 1, diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Ou seja, Deus está dizendo, eu preciso que vocês tragam uma oferta, mas não é obrigado não, tá? É só aquele que o coração
lhe direcionar para isso. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Amém. Deixe sua Bíblia aí, a gente vai se voltar para esse texto algumas vezes. E a gente vai ler muita Bíblia hoje pela manhã, tá? Se você tem dificuldade de encontrar, anote. Mas mesmo assim, eu gosto de dizer que amanhã, às 10 da manhã, nossa mensagem vai estar disponível no app, no aplicativo da comunidade. Se você não tem, aproveita para baixar aí, tanto para Android quanto para iOS. E também no nosso canal do YouTube, esse esboço do jeito que está aqui vai estar lá para você baixar amanhã, tá bom? Então vamos lá. Deus manda Moisés fazer um santuário de acordo com o modelo que ele deu. A palavra em hebraico aí é a palavra Mikedash. Para santuário e tabernáculo é a mesma palavra, Mikedash, que significa lugar consagrado. Então preste atenção, Deus sempre quis ter um lugar para se encontrar com o ser humano, tá? Deus sempre, desde o princípio, Ele estabeleceu um lugar de encontro, para se encontrar com o ser humano. Qual foi esse primeiro lugar? Lá no Éden. A palavra diz que quando Deus ele planta um jardim na região do Éden, né? Entre a região entre ali o rio Tigre e Eufrates, ali estava o jardim do Éden, aquele era o lugar do encontro, aquele era o santuário. E a palavra do Senhor diz que Deus se encontrava com o ser humano sempre na viração do dia, ali por volta das 18 horas, né? É ali que o dia vira para Deus, para o judeu. Então, na viração do dia, Deus ia lá naquele santuário chamado Jardim do Éden e Deus se encontrava com o ser humano. Isso foi durante um tempo que nós não conseguimos precisar, tá? Pode ter durado uma eternidade, antes que o homem caísse. Ali era o lugar de encontro, até que o homem cai, perde a essência da graça de Deus, e a palavra diz então que Deus o extrai do jardim, tira-o de lá. E a palavra do Senhor diz que lá o Senhor coloca um anjo para proteger a entrada daquele lugar. E o homem agora não tinha mais acesso àquele lugar, ou seja, o homem tinha perdido o acesso ao santuário. Deus não tinha mais encontro com o homem como era antes, na viração do dia. E agora, como ficou estabelecido para o homem se encontrar com Deus? Agora eram encontros esporádicos, quando o homem levantava um altar. A gente vê isso na vida de Jó, porque apesar do livro de Jó estar lá perto do livro de Salmos, tá, gente? Jó, ele foi contemporâneo de Abraão. Então, na mesma época ali de Abraão, apesar do livro dele estar lá perto do livro de Salmos. A Bíblia ela não é cronológica, ela não segue uma razão cronológica, tá? Então a palavra diz que Jó, quando a gente lê o livro de Jó, diz que ele sacrificava a Deus pelos seus filhos, pensando, olha, possa ser que os meus filhos tenham pecado. Então ele levantava um altar e naquele momento de sacrifício, ele estava se encontrando com Deus. A gente vê isso na vida de Abraão oferecendo um altar de sacrifício. A gente vê isso na vida de Jacó, a gente vê isso na vida de Isaac. Então entendam, antes do tabernáculo, o homem se encontrava esporadicamente. Levantava um altar, pegava um cordeirinho, oferecia a Deus em sacrifício. Esse era o encontro esporádico.
Até que Deus então, depois que levanta Moisés, liberta o povo do Egito, ele diz: Moisés, agora eu preciso que seja estabelecido novamente um lugar de encontro. Daí nasce a ideia desse santuário, o tabernáculo. Em hebraico, Mikedash significa lugar consagrado. O Éden era um lugar consagrado de encontro. O tabernáculo agora é também um lugar consagrado. E Deus passa as instruções para Moisés dizendo: faça do jeito que eu te mostrei. Moisés recebe, gente, essa maquete, esse modelo lá no Monte Sinai. Foi lá que Deus traz para Moisés em detalhes esse lugar que nós conhecemos como tabernáculo, né? Um lugar para o encontro, que não era para todo mundo, tá? O homem se encontrava com Deus por procuração. Quem só podia acessar esse lugar? Só o sacerdote. Só aqueles da tribo de Levi. Israel tem 12 tribos e só uma tribo e pessoas específicas dessa tribo podiam entrar nesse lugar de encontro. Ou seja, o homem que tinha se afastado por Deus agora tinha uma aproximação, só que por procuração. Por isso que de ano em ano as famílias se reuniam, levavam um cordeirinho, entregavam esse cordeirinho ao sacerdote para que ele oferecesse o sacrifício. Era um encontro por procuração, né? Somente os levitas entravam nesse espaço. Os sacerdotes, né, que eram chamados de Cohen, né? Somente aqueles da família dos Coens entravam aí. Por isso que hoje, se você encontrar alguém que tem o sobrenome Cohen, possivelmente essa pessoa venha de uma família sacerdotal dos israelitas, tá? Entre os Coens estava o sumo sacerdote. Só ele, de ano em ano, podia entrar no lugar da presença de Deus, que nós conhecemos como lugar santíssimo, o lugar da arca da aliança. Tudo que eu estou falando faz parte desse lugar que Deus estabeleceu para o homem se encontrar com ele. Eu quero trazer uma planta, uma foto ali, que não sei se está muito nítida, mas que mostra um pouquinho para você ter uma visão espacial. Põe aí, por favor. Não, a anterior, por favor. Volta, por favor. Agora, eu quero que quem está aí acompanhando a transmissão veja se não ficou, se ficar escuro, volta a lâmpada aqui, tá? Porque o pessoal em casa, pode voltar, por favor, Arthur. Isso, volta mais uma. A anterior a essa. Tem uma foto espacial anterior a essa. Não, passe uma vez, por favor. Isso, essa aí, obrigado, Arthur. Alguém veja aí se a transmissão. Isso, gente, deixa assim, por favor, isso. Não mexe não, deixa assim tá bom. Dá para os irmãos verem. O que os irmãos estão vendo aqui é o modelo que Deus deu a Moisés. Essa tenda aqui, do jeito que está. Tá bom? Deus estabeleceu, gente, em detalhes tudo, até as medidas, tá? Ele disse: olha, Moisés, o comprimento dessa tenda tem que ser 100 côvados. 100 côvados era uma medida de distância, né? Usada na época. Um côvado, gente, é mais ou menos 48 centímetros. É mais ou menos a distância do dedo midinho até a ponta do cotovelo. Se você pegar uma fita métrica e medir, você vai ver que isso aqui dá mais ou menos 48 centímetros. A palavra diz que o tabernáculo deveria ter 100 côvados de comprimento. Ele deveria ser exatamente assim, com estacas de madeira, com base de bronze ou cobre. Esse tecido aqui que fazia essa cerca, né, era de linho. Aqui estava a tenda onde estavam guardados os utensílios que nós vamos falar já já. Aqui na entrada tinha uma porta. Nem todo mundo acessava aqui, tá, gente? A multidão e a comunidade ficava aqui ao redor. Aqui dentro, só os sacerdotes, só os levitas, só os coens. Aqueles que eram da tribo de Levi, eles tinham acesso a esse espaço aqui, da bacia da purificação,
aqui eles ofereciam o sacrifício e só uma parte daqueles levitas tinham acesso a essa tenda. Agora sim, Arthur, por favor, põe a próxima. Dentro daquela tenda, essa foto aqui que o Arthur colocou agora, essa foto aqui. No primeiro espaço da tenda, você tinha aqui o altar de incenso, onde queimava incenso dia e noite. Sempre estava fumegando. Ao lado aqui, o que vocês estão vendo, não está muito nítido, mas dá para perceber, isso aqui são pães, tá? Eram 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel. Essa mesa aqui era chamada a mesa dos pães da preposição. Ou seja, os pães da presença, eram pães apresentados ao Senhor como oferta. E aqui, essa peça aqui que os irmãos estão vendo, era o candelabro, o castiçal, ou em hebraico, a menorá. Era uma peça de ouro puro com 7 lâmpadas. Essa parte aqui que os irmãos estão vendo era oca, e aqui embaixo era um reservatório de azeite. Azeite puro. O azeite que era trazido, gente, porque essa lâmpada não podia se apagar. Enquanto o tabernáculo estivesse erguido, a lâmpada da menorá estava acesa de dia e de noite. E quem trazia o combustível, o azeite para ir? As pessoas traziam a oferta. E esse não era um azeite comum. Era a primeira prensa. Você que conhece um pouquinho de azeite sabe que o azeite é considerado virgem, aquele primeiro azeite, né? É a primeira prensa. Pois é, quando as pessoas iam prensar a azeitona, a primeira prensa da azeitona, quando saía o azeite, todos já sabiam, isso aqui não é da família, isso aqui não nos pertence. Esse aqui é do Senhor. Então a pessoa já reservava a primeira prensa e já levava para o santuário. Por quê? Era o azeite que iria queimar aqui na menorá. E outra parte também era usado para as unções, né? A unção do povo. Isso aqui era o interior, o lugar chamado Santo Lugar. Os irmãos estão vendo que aqui tem um véu. Isso aqui que vocês estão vendo aqui era um tecido bem espesso, que guardava o próximo espaço. E logo depois desse espaço, Arthur, por favor, o próximo. Estava então a Arca da Aliança. Esse objeto aqui, uma caixa de madeira, essa parte aqui de baixo, dessa tampa, era feita de madeira, coberta de ouro. E aqui em cima, uma tampa de ouro batido, tá? Ouro puro, que tinha essas duas figuras aqui, que eram 2 querubins com asas voltadas. Um querubim voltado para o outro. Essa tampa aqui, e esse lugar aqui era chamado de propiciatório. Aqui era o lugar onde Deus disse: eu vou me encontrar com vocês aqui. Como eu disse, o encontro era por procuração, né? Então o sacerdote, uma vez por ano, vinha, se prostrava diante do Senhor e então pedia a Deus pelos pecados de toda a comunidade de Israel. A sua oração é: perdoa o pecado de toda essa comunidade. Diante do Senhor, o sacerdote entrava apenas ele. Não era qualquer levita, não era qualquer sacerdote, apenas o sumo sacerdote. Nas suas vestes ele tinha guizos, sinos, bem na orla da veste. Bem na superfície da veste era colocado os sinozinhos que iam tocando enquanto ele ia andando. Por quê? Era o sinal que ele estava vivo. Porque se o sacerdote, até o sacerdote que era consagrado ao Senhor, olhe para cá, se ele entrasse nesse lugar chamado Santíssimo, em falta, se ele entrasse nesse lugar chamado Santíssimo, com o coração e a alma maculados, estou falando da antiga aliança, tá, gente? Ele podia ser fulminado na hora. Por isso que amarravam uma corda ou aqui, no seu tornozelo, ou na sua cintura. Então, enquanto ele ia andando, seu auxiliar sacerdote ia dando a corda e ele ia entrando. Se houvesse alguma falta nele, sim, ele era fulminado e morria lá dentro. E ninguém podia ir lá para tirá-lo.
ele era puxado pela corda para os sacerdotes que estavam naquele lugar chamado lugar santo. Tudo que eu estou explicando para os irmãos foi exatamente o modelo na antiga aliança, onde Deus estabeleceu um lugar de encontro, de sacrifício. Primeiro no Éden, de forma plena, o homem perde essa essência, e Deus agora então estabelece um lugar simbólico, que era o que, gente? Era apenas um lugar de transição. Por quê? Porque tudo que nós estamos vendo no tabernáculo é um símbolo, é um espelho, que aponta para quem? Aponta para Jesus e aponta também para nós. O tabernáculo, ele foi criado exatamente com esse propósito: dizer para o ser humano, olha, Deus está restabelecendo a conexão. O encontro está novamente sendo firmado, e isso se consolida em quem, gente? Em Cristo. O sacrifício de Jesus é quem nos dá essa garantia de um novo encontro, sem procuração mais, né? Sem ninguém intermediando. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, por isso que a palavra diz que quando ele disse está consumado, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele véu se rasgou, dando o que? Acesso. Por isso que uma das primeiras palavras de Cristo no início do seu ministério, quando ele tratou de oração, o que foi que ele disse? Quando você quiser orar, é simples, tá? Entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir. O que Jesus estava dizendo? Eu, em mim, estou reestabelecendo a conexão do encontro. Não vai acontecer mais só anualmente. A conexão agora, ela vai ser estabelecida e será para sempre. Para falar com meu pai, você não precisa mais da intermediação do sacerdote. Agora você tem livre acesso. Diga graças a Deus. O encontro com Deus, com a presença de Deus, agora foi restabelecido em Cristo. Você pode dizer amém? Então vamos entender os símbolos do tabernáculo para a gente enxergar Jesus, mas também para a gente se enxergar. Primeiro, quem caiu da graça lá no Éden foi o homem, o primeiro Adão. E a palavra diz que quem reestabeleceu essa conexão foi o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Essa será a primeira leitura que faremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Olha o que diz a palavra de Deus. Pode acender as luzes, isso, por favor, e já deixar assim. Eu acho que a imagem que eu tinha que mostrar, já mostrei. Vamos lá. Arthur, quando voltar, aí você, ao invés de colocar a capa, coloca aquela segunda imagem do tabernáculo. Tá. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. A palavra de Deus diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. O que é que Paulo está dizendo? Foi em Jesus que nós que estávamos mortos, fomos vivificados. Por isso que esse tabernáculo, esse santuário, foi reestabelecido diante de Deus. E ele diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, falando de Cristo, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ele está dizendo, por causa do homem nós perdemos a presença. Por causa de um outro homem perfeito, nós readquirimos a presença. Diga graças a Deus. O Senhor quer então que o santuário seja reestabelecido. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz, olhe para mim, que eu e você, o nosso corpo
é um santuário. Por isso que a palavra diz que o nosso corpo é um tabernáculo. Por isso que a palavra diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não quer mais se encontrar com o homem em um lugar físico. Entenda, o lugar físico é necessário para a reunião. O lugar físico e geográfico, um ponto geográfico é importante para o encontro da comunidade. Mas encontro mesmo com Deus, olhe para mim, o encontro com Deus é aqui. O encontro com Deus não precisa mais de intermediário, é aqui. E é isso que a palavra diz. Olha o que diz a palavra de Deus, aí mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Diga para a pessoa do seu lado, você tem um valor inestimável. Diga para essa pessoa, você tem um valor inestimável. Carla, você tem um valor inestimável. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca deixe ninguém te desvalorizar. Porque o valor que você tem foi Jesus que pagou e não tem preço para isso. A palavra do Senhor diz que foi um alto preço que Ele pagou por nós. Olha, quando você perceber que alguém está tentando diminuir o teu valor, diga, olha, eu não estou nem aí para você, porque o preço que foi pago por mim foi muito alto. Foi um alto preço. Foi um resgate. O preço que Jesus pagou por nós foi um resgate. E a palavra diz que foi um alto preço. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Por que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo? Porque a palavra diz que esse corpo é santuário do Senhor. Deus não se encontra mais com um ser humano dentro de uma igreja. Entendam, irmãos, a igreja, o lugar de culto, o espaço físico e geográfico é importante para a comunhão. Mas o encontro mesmo é aqui dentro. Até porque, entenda, tem muitas pessoas que estão aqui, contidas nesse espaço, mas não estão tendo um encontro com Deus aqui nessa manhã, sabia disso? Tem gente que está aqui e a mente está em outro lugar, vagueando, resolvendo coisas. Olha aqui para mim. O que você faria se você marcasse um encontro com alguém, vocês estão sentados ali à mesa, tomando lanche, e você percebesse que essa pessoa que marcou um encontro com você está ali pensando em outra coisa, mexendo no celular, como você se sentiria? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque lugar geográfico e espaço físico não define encontro. Mas o que é que define encontro? Presença. Você já esteve perto de gente assim? Estão todos sentados à mesa e a pessoa não está ali? Já percebeu como é que a gente se sente? Por isso, irmãos, estar todo domingo na igreja, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque encontro mesmo não é aqui. Esse espaço aqui é apenas algo que Deus aproveitou para a reunião, para a comunhão. Mas se eu não tiver encontro aqui, eu não tenho encontro aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É no santuário que Deus se encontra. É exatamente no coração onde Deus se encontra. Como acontecia lá no Éden, tá? E o modelo foi esse aqui estabelecido por Deus. Porque agora o modelo que é válido, qual é? É esse aqui. Esse é o santuário. O santuário é aqui dentro. Olha o que a palavra do Senhor diz também. Vá para a próxima carta de Paulo, a segunda aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo fala. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, falando de quê? Do nosso corpo. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que estava por vir. Diga graças a Deus. Então a palavra está dizendo que esse santuário é o lugar onde recepciona a presença de Deus. Você pode dizer amém? Então vamos lá entender. O Senhor, para reestabelecer a comunhão e o encontro, Ele trouxe um modelo transitório, que é essa casa aqui. Primeiro o tabernáculo, que era uma tenda móvel. Depois isso passou a ser o templo, quando Salomão fez uma casa fixa. Mas era um modelo que apontava para Cristo e apontava para nós. Eu quero lhe chamar a atenção para uma curiosidade. Se você perceber aí no capítulo 25, que inicialmente nós lemos de Êxodo, até o capítulo 27 tem toda a instrução de como Deus mandou Moisés fazer esse santuário, tá, gente? E tem uma curiosidade bem interessante. A ordem que Deus estabelece para a construção do tabernáculo não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro. A ordem é de dentro para fora. Você já percebeu como uma casa comum ela é feita? Primeira coisa que você, quando vai fazer uma casa, que você faz o alicerce. Você já percebeu como é que a gente faz o alicerce? Primeiro a gente estabelece a delimitação da casa. Então quando vai cavando, a gente primeiro define, olha, que vai ser na lateral, né? Que vai ser na frente. Só que quando Deus ele manda fazer o tabernáculo, Ele não manda primeiro fazer a delimitação. Se você observar, aí em Êxodo capítulo 25, a primeira coisa que Deus dá instrução a Moisés para que ele fizesse, foi o que, gente? Quem está com a Bíblia aberta aí no capítulo 25? Pode me ajudar? A primeira coisa que Deus diz a Moisés para fazer é o que? A arca da aliança. Sabe por quê? Toda a construção espiritual de Deus em nós sempre é de dentro para fora. Primeira coisa que Deus manda construir em nós, a presença dEle. Irmãos, Deus não se preocupa com o estereotipo. Deus ele não está primeiro preocupado com a estética. Ele primeiro está preocupado com a presença. Então a primeira instrução de Deus é: façam a arca da aliança. Depois ele manda fazer as outras coisas, tá? Depois ele vem até para a parte externa, mas a primeira coisa que Deus manda fazer era o que estava aqui dentro dessa tenda, no último espaço aqui, a arca. Perceba aí. Primeira coisa, a presença. Primeira coisa na reconstrução do ser humano, a presença. Então olhe para você, quando Deus te encontrou, você nos seus delitos de pecados, a primeira coisa que Deus trouxe para você foi o quê? Presença. Depois Ele foi mudando teu jeito, depois Ele foi mudando tua forma de viver, mas a primeira coisa é a presença. Então a primeira coisa, a primeira ordem de Deus é a arca. Dentro da arca da aliança, gente, põe lá, Arthur, por favor, a foto da arca. Dentro daquela caixa de madeira, tinha 3 objetos. Deus tinha mandado colocar dentro da arca da aliança, aí dentro dessa caixa de madeira coberta de ouro, 3 objetos. Primeiro, uma vasilha com o maná que Deus tinha mandado dos céus durante 40 anos. Então uma vasilha cheia do maná. O que era o maná? O maná era uma massa que Deus mandava junto com o orvalho, e isso alimentou o povo durante 40 anos. O povo estava no deserto. A
palavra diz que o povo foi sustentado durante 40 anos por esse maná, uma massa branca, que o povo fazia tudo, tá, gente, naquela época. Toda a refeição era feita de maná. Deus mandava todos os dias de manhã aquela massa e isso alimentava o povo. Então, essa vasilha com o maná foi colocada aqui dentro. A outra coisa que Deus mandou colocar ali dentro foi uma réplica das tábuas da lei, réplica das tábuas de pedra com o decálogo, com os 10 mandamentos. Moisés tinha recebido os mandamentos lá no Sinai, ele fez uma réplica em 2 tábuas de pedras e essa réplica foi colocada aqui dentro. O terceiro objeto que Deus mandou colocar lá dentro da Arca da Aliança, que simbolizava a sua presença, foi o cajado do sacerdote, de Arão. Uma vara que ele tinha de pastor, todo pastor usava para conduzir as ovelhas. E a palavra diz que, imagina, aquele pedaço de madeira que tinha sido extraído da árvore, tinha muito tempo. E um dia ele está segurando aquele seu cajado de madeira e de repente, por um milagre, aquela peça de madeira começa a florescer. Folhas e flores. Como uma forma de Deus revelar ao seu povo que o exercício do ministério, ele é renovável. Isso também foi colocado aqui dentro. O que isso significa? Primeiro, significa que na presença de Deus nós temos provisão sempre. Você pode dizer amém? Então o pão que alimentou o povo durante 40 anos estava sendo lembrado lá dentro, no lugar da presença de Deus. Segundo, na presença de Deus nós temos sempre a palavra de instrução, porque a palavra também estava lá dentro. E na presença de Deus, terceiro, nós temos a orientação. Porque lembra o que era feito do cajado do pastor? Ele guiava as ovelhas, né? Então na presença de Deus nós temos provisão, na presença de Deus nós temos orientação da sua palavra e na presença de Deus nós temos direcionamento. Se nós somos o santuário do Senhor e temos a presença de Deus na nossa vida, é isso que precisa habitar dentro de nós. Sabe quando você está para tomar uma decisão muito séria na sua vida? Inclusive você essa semana que tem algo muito sério para resolver e para decidir. Entenda, a direção de Deus já está dentro de você. A orientação do Senhor já está na sua vida. É só entrar no quarto, é só fechar a porta. Porque, irmãos, aqueles que andam com Deus, aqueles que vivem na presença do Senhor, têm provisão em todo o tempo, têm direcionamento em todo o tempo. Você já esteve naquele momento em que você precisava de uma resposta e, meu Deus, o que eu vou fazer? E de repente veio luz de Deus na sua mente, você percebeu, meu Deus, era isso aqui, eu não estava nem percebendo. Sabe o que é isso? Sinal da presença de Deus na sua vida. Porque diante da presença de Deus nós temos provisão, nós temos direcionamento e nós temos a sua palavra nos orientando. Você pode dizer amém? Era isso que tinha na Arca da Aliança. O tabernáculo sendo construído, o santuário sendo construído de dentro para fora. Primeira preocupação de Deus, eu quero que você tenha a minha presença. Então a primeira coisa é a Arca da Aliança. Algumas outras coisas, irmãos, que nós temos ali dentro do tabernáculo que revelam muitas coisas dos céus na nossa vida. Volte, por favor, Arthur, aquela foto do interior do Santo dos Santos. Então entenda, aqui dentro a palavra diz que tinha o altar de incenso. Esse altar, gente, estava fumegando 24 horas, tá? Em todo o tempo estava queimando o incenso aromático. Todas as vezes que nós olharmos para a palavra de Deus, incenso é símbolo de oração. Aliás, a palavra do Senhor diz isso em Apocalipse, né? Que o lugar do trono do Senhor estava tomado pela fumaça, e João pergunta ao anjo, o que é isso? E o anjo responde, essas são as orações dos santos. Então na palavra de Deus, sempre incenso é símbolo de oração. Então se eu sou santuário do Senhor,
e eu estou na presença dele, não pode faltar na minha vida em um único segundo, tem que ser 24 horas, eu preciso viver uma vida de oração. Meu contato com o soberano, meu contato com o Senhor é através da oração. Por isso que o altar de incenso fumegava o tempo todo. Isso aqui era 24 horas. Assim como não pode na nossa vida faltar a oração. Diga para a pessoa do seu lado, a oração é sua conexão com Deus. Diga, você precisa orar sempre. Quem aqui não orou essa semana? Não vou nem perguntar, né? Claro que oramos, gente, a gente já vai saindo de casa orando, a gente está indo para a escola orando, a gente entra no carro orando, e é isso que compõe a nossa vida. Por quê? Porque nós somos esse santuário que o altar de incenso está fumegando o tempo todo. Diga graças a Deus. Não pode faltar oração. Amém? A segunda coisa que tinha ali dentro do lugar santo era o quê? A mesa dos pães da propiciação. Era uma oferta. Representado cada tribo de Israel por um pão, significando a provisão de Deus. E esses pães aqui, tá, gente? Eles precisavam ser trocados de tempo em tempo. Eles precisavam ser trocados. Então eles passavam os dias aqui, depois eles traziam outros pães novos, e esses pães aqui eram servidos aos levitas e sacerdotes. Só eles podiam comer esse pão depois que eles eram tirados daqui. Mas a palavra diz que um homem teve a exceção, né? Quem comeu desse pão aqui? Davi. A palavra diz que um dia ele chegou faminto, já extenuado de fome, chega no santuário do Senhor, pede ao sacerdote pão, ele diz, eu não tenho nada de alimento. O único pão que eu tenho aqui é o pão da proposição. Mas a palavra diz que ele ora ao Senhor e Deus autoriza Davi comer desse pão. Mas só quem podia comer desse pão eram os sacerdotes. E eles eram trocados de tempo em tempo. O que esse pão simboliza, gente? A palavra de Deus. Para nós que somos o santuário do Senhor, a palavra de Deus não pode faltar no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar apenas não na nossa mão, né? Não apenas sendo carregada, não apenas no nosso celular, né? Não apenas no nosso tablet. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Aliás, a palavra diz que essa palavra precisa estar na nossa boca, porque é assim que nós temos a resposta. É assim que o Espírito Santo nos lembra. Então no santuário do Senhor não pode faltar a palavra. Você pode dizer amém? E no santuário do Senhor também não pode faltar a luz. Uma luz que brilha todo o tempo. Esse óleo tinha que ser reposto, gente, constantemente. Nesse reservatório aqui, que era essa base aqui que vocês estão vendo, né? Todo esse canal aqui era tudo cheio de óleo. E esses tubos também. E era assim que o óleo ia sendo queimado. E o sacerdote ia lá e repunha o óleo. Por quê? Porque não pode faltar luz na vida de quem é santuário de Deus. Você entende por que Jesus disse que Ele é a luz do mundo? Você entende por que Jesus disse que você, eu, que nós somos a luz do mundo? Por quê? Porque precisamos estar brilhando o tempo todo, para que as pessoas vejam isso. Pastor, como é isso na prática? O testemunho que você tem. Das pessoas percebem você chegar no lugar e diz, olha, você chegou aqui, tem alguma coisa diferente. É ou não é assim? É, meu irmão, quem tem luz, não precisa dizer que tem luz. Você chega num local e as pessoas vão perceber, uma iluminação diferente chegou aqui. Isso aparece através das tuas palavras, isso aparece através das tuas opiniões, isso aparece através das tuas ideias. Por isso que nós somos essa luz, esse farol, brilhando em todo o tempo. Enquanto o tabernáculo estava erguido, essas luzes aqui não podiam se apagar. E entendam, tá? Não tinha nenhuma outra forma de iluminação. O que iluminava esse ambiente aqui era a luz da menorá, o tempo todo, iluminando constantemente. Isso é a luz de Deus que está em nós. Você pode dizer amém? Também no tabernáculo tinha o altar de sacrifício, aquele lá de fora. Lembra daquele altar de sacrifício? Ali eram oferecidas as ofertas. Volte aí, Arthur, por favor. Ali eram oferecidas as ofertas, esse altar de sacrifício. Olhe para cá.
uma vez por ano, cada família levava um cordeiro para o holocausto em sacrifício por cada pessoa. Uma vez por ano. Era a oferta da família. Entregava aqui na porta aos sacerdotes. Sabe por quê, gente? Ninguém tinha acesso a esse interior aqui não, tá? As pessoas entregavam a oferta aqui. Quem levava lá para dentro era quem? O sacerdote. Antes de levar a oferta, o sacerdote tinha que inspecionar a oferta, pois o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito e sem mácula. Por quê? Era uma figura de Cristo, o Cordeiro de Deus. Então o sacerdote examinava tudo, tá, gente? A pata, a pele. Deixa eu falar algo bem delicado, né? A palavra diz que o sacerdote tinha que examinar até o testículo do cordeiro. Não podia ter mancha nenhuma. Ele examinava tudo. E depois que constatasse que o cordeiro estava completamente apto, não tinha mácula, então ele levava para dentro e aqui nesse altar era oferecido. Vocês entendem por que Jesus, no tempo dele, tem aquele episódio de expulsando os cambistas do templo? Por quê? Porque essa oferta, presta atenção, essa oferta que era oferecida uma vez por ano, na verdade a família se preparava o ano todo. Porque não era qualquer cordeiro, era a primeira cria. Quando a primeira cria nascia, aquele chefe de família já entendia, não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então aquele animal já era separado, ia ser tratado durante todo aquele ano de forma diferente, com deferência. Por quê? Porque era oferta ao Senhor. O que Jesus viu quando chegou no templo? As pessoas faziam isso e quando chegava lá no templo, já existia, gente, um consórcio de corrupção entre sacerdotes e cambistas. Então quando a pessoa ia levar a sua oferta, chegava lá, o sacerdote olhava e dizia, não, tem um defeito aqui. Ah, mas eu não tinha visto. Não, mas tem. E agora eu saí de tal tribo, tão longe. Não tem problema não, você passa ali e compra um cordeiro novo que a gente já inspecionou e está limpinho, está sem mácula. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a pensar, a gente leva um cordeiro que a gente tratou o ano todo. Chega lá, o sacerdote reprova, é melhor a gente não fazer mais isso. Chega lá, a gente já compra um. Só que era um complô, né? E Jesus chega lá na casa do seu pai e diz, não é possível. Não é possível que eles estão fazendo isso. Naquele momento que Jesus então tira aquelas cordas, faz de chicote, sai derrubando as mesas, dizendo, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Por quê? Porque as pessoas tinham perdido a essência do sacrifício, a essência da oferta. Como as pessoas entendiam, eu vou levar um cordeiro, o sacerdote vai reprovar, então é melhor eu comprar lá. Isso se tornou o quê? Praxe. Esse é o motivo da revolta de Jesus. O povo tinha perdido o quê? O coração da oferta. O sacerdote que recebia o cordeiro, oferecia esse cordeiro por cada família, aqui nesse altar. Depois que ele oferecia todos os sacrifícios, a palavra diz que ele vinha então para essa bacia de bronze ou de cobre. Só que não era um bronze comum, era um bronze polido. Naquela época, gente, não tinha espelho, tá? Os espelhos eram feitos de bronze polido. Assim como essa bacia era feita de bronze polido. Então o sacerdote, antes de acessar o lugar santo e o santíssimo lugar, ele se debruçava sobre esta bacia de bronze. E a primeira coisa que ele via era o que, gente? Quando ele se debruçava para se lavar e se purificar, a primeira coisa que ele via era o seu rosto. Porque só se pode entrar na presença de Deus, primeiro, se enxergando. Você entende por que a ordem de Jesus para a Santa Ceia é: examine-se, pois o homem a si mesmo. Examinar-se a si mesmo, irmãos, é exatamente isso. É o sacerdote que se prostra para se purificar e não está vendo absolutamente ninguém, apenas o seu rosto.
Nós seres humanos temos uma prática comum de sempre olhar para os outros. Nós sempre estamos enxergando os erros e as imperfeições dos outros. É por isso que Jesus citou, no seu sermão, por que você repara num cisquinho que tem no olho do seu irmão e não consegue perceber uma trave desse tamanho que está no teu olho? Aí Jesus chama o quê? Hipócrita. Por quê? Porque a orientação do sacerdote é: vai entrar na presença de Deus, primeira coisa, se abaixe e se purifique, mas antes da purificação eu me vejo, eu olho para mim, eu percebo minhas imperfeições. Gente, aquele sacerdote tinha passado um tempo muito grande sacrificando animais. Entendo o que eu vou dizer, vamos entender isso na prática. Possivelmente ele estava com mancha de sangue em si, ele precisava se purificar. Então quando ele se debruça sobre a bacia de bronze polido, ele enxerga o seu rosto e ele deve pensar o quê? Eu não posso entrar na presença de Deus com essa imagem. O que ele faz? Ele então pega uma vasilha, ele não lavava as mãos aqui dentro, tá? Senão ele ia sujar toda a água. Ele pega uma vasilha, pega a água, lava as suas mãos. Ele pega de volta aquela vasilha, pega da água, lava os seus pés. Ele pega de novo a vasilha, pega a água e lava o seu rosto. Depois de se ver, depois de se purificar, agora ele está apto para entrar na presença de Deus. Irmãos, todas as vezes que a gente vai começar um tempo de oração, lá no nosso quarto mesmo, ou sentado ao volante, vai conversar com Deus, essa deveria ser a ordem natural das coisas. Meu Deus, primeiro deixa eu ver como é que eu estou. A gente costuma começar a oração assim, né? Meu Deus, agora eu estou entrando na tua presença. Ah, é? Então esse é o momento da gente se debruçar sobre essa bacia da purificação e dizer: deixa eu ver como é que eu estou, meu Deus. Tem alguma coisa em mim que precisa ser lavada? Por isso que Jesus disse que Ele é a fonte de água viva, né? Porque é Ele que nos purifica. Entende, irmãos? A purificação, a pureza do nosso coração e da nossa mente, isso não se dá pelo nosso esforço. Preste bem atenção, não se dá pela nossa dedicação pessoal. Quem nos purifica é Jesus. Então o perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa mente. Sabe você que tem percebido que os seus pensamentos têm sido constantemente impuros? Quando nós estamos nos vendo assim, é momento da gente se debruçar sobre essa bacia de água. E a fonte de água viva que é Jesus, começa então a nos purificar. Você pode dizer amém? Era isso que o sacerdote fazia. A sua purificação cerimonial. Purificação cerimonial das mãos. O que significa isso, gente? Ele lavava as mãos, ele lavava os pés e ele lavava o rosto. O que é mãos? Mãos é o que eu realizo. Tudo que eu realizo é com as minhas mãos. E eu preciso me perguntar: o que eu estou realizando? O que eu faço? O resultado do que minhas mãos produzem é puro, é consagrado ao Senhor. Depois ele lavava os pés. Por quê? Os pés, eles me conduzem. É para onde eu estou indo. O caminho que eu estou trilhando é um caminho sendo purificado por Deus. E terceiro, o rosto. O rosto onde estão os meus olhos, aquilo que eu vejo. A pureza naquilo que eu vejo, a pureza naquilo que eu enxergo. Mãos, pés, o rosto. Depois disso, para a gente encerrar, ele então tinha acesso ao lugar santo, para estar diante da luz do Senhor, da provisão de Deus nos pães, e então fazer a sua oração. E logo depois, ele cruzava o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E apenas aquele homem agora, lavado, purificado, estava diante de Deus. Só que tudo isso que eu estou falando é na antiga aliança. Junte tudo isso que eu falei nesses últimos minutos, junte tudo isso em um só lugar. Tudo isso agora compreende o quê? Eu e você. Sem intermediários. Jesus garantiu isso para nós lá na cruz do Calvário.
Eu não preciso que ninguém intermedie a minha oração. Eu não preciso que ninguém diante de Deus intermedie o meu pedido. Eu não preciso que ninguém intermedie o meu perdão. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos deu livre acesso ao Pai. E a palavra do Senhor diz que isso pode ser feito com intimidade. Diga para a pessoa ao seu lado: graças a Deus, Jesus restaurou a nossa intimidade com o Pai. Você pode dizer amém? Aí no teu lugar mesmo, converse com o Senhor, feche seus olhos, converse com o Pai, agradeça a Ele, agradeça a Jesus. Olhe agora para essa bacia cheia de água e veja como é que está o teu espírito, a tua alma, teus pensamentos. Busque em Deus purificação, faça isso. Essa é uma manhã de regeneração. Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã de restauração. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga isso: Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo a tua presença. Seu sorriso é vida. Obrigado, meu Deus. Eu seguro em tuas mãos. Diga: confio em ti. Confio em ti. Confio em ti. Peça a Ele: leva-me. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Vamos declarar isso no começo. Diga a Ele: oh, bendito é o nome do Senhor. Queremos declarar nesta manhã, meu Deus, toda a nossa dependência, integral dependência de Ti. O desejo do nosso coração, a ansiedade da nossa alma está perto de Ti. Ah, meu Deus, nós amamos a Tua presença, Senhor. Amamos estar no lugar onde o Senhor está. E aprendemos na Tua palavra que esse lugar agora não se define, não se resume a um espaço físico. Ah, meu Deus, obrigado porque podemos segurar em Tuas mãos sem intermediários. Podemos segurar nas Tuas mãos sem intermediários. Obrigado por isso. Ah, peça isso ao Senhor. Leva-me mais perto de Ti, meu Deus. É nesse lugar que eu te encontro. É esse lugar de intimidade. Isso acontece aqui, isso acontece no quarto, isso acontece no trânsito, isso acontece viajando, isso acontece em meio a uma reunião. Ah, meu Deus, esse lugar é um lugar perene. Louvado seja o nome do Senhor. Diga isso, declare isso. Envolva com a Tua glória e o Teu poder. Seja cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher. Você é templo e morada do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher nesta manhã.
Tudo que eu mais quero, meu Deus, é a tua presença. Tudo que eu mais quero é a tua presença. Tudo que eu mais quero é a tua presença. É o que eu preciso, meu Deus. É o que eu preciso, é da tua presença. Ah, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aí no teu lugar. Aí no teu lugar, sinta o Espírito Santo sobre a tua vida. Aí no teu lugar, você que está em casa, sinta o Espírito Santo sobre a sua vida. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Se você puder, apenas se você puder se ajoelhar aí no seu lugar, faça isso. Se você não puder, continue sentada, continue sentado. Se quiser estar de pé, faça isso, mas se puder, se ajoelhe. Aí é o seu momento com Deus. É o seu momento com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade, vem sobre nós. Tudo que queremos é te ver. Tudo que queremos é estarmos envolvidos contigo, Espírito Santo. Visita o teu povo, visita o teu povo nesta manhã. Enche-nos de ti. Oh, enche-nos com a tua presença. Enche-nos com a tua virtude. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre nós. Tudo que eu preciso. Ah, Espírito Santo de Deus, visita-nos nesta manhã. Enche o coração dessa tua filha e desse teu filho. Restaura a presença perdida. Restaura-nos, meu Deus. Eu oro por pessoas, meu Deus, que já há algum tempo têm perdido essa conexão, esse contato. Tem percebido que como filha, como filho, tem estado distante. O Senhor restaurou a presença. O Senhor restaurou a comunhão. Em Cristo Jesus fomos restaurados. Tem pessoas nessa manhã, meu Deus, que estão refazendo a aliança. Restaura, meu Deus, restaura a conexão, a presença. Restaura o propósito. Restaura-nos diante de Ti, Pai. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Restaura em nós o viver do Espírito nas nossas vidas. Restaura a nossa mente. Nos reaproxima de Ti, Pai. Nós somos templo, morada, somos santuário do Espírito Santo. Somos restaurados nesta manhã. Se há alguém aqui nesta manhã que quer entregar a vida para Jesus, entenda que esse é o propósito do sacrifício de Cristo. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus está te convidando e dizendo: minha filha, meu filho, venha restaurar essa comunhão. Se você quer tomar essa decisão nesta manhã, você pode sair do seu lugar e vir diante do altar que nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que essa conexão seja reestabelecida. Não continue distante do Pai. Não continue distante do teu Pai Celestial. Ele está te chamando à reaproximação. Oh, vem sobre nós, Espírito Santo. Restaura a nossa comunhão. Restaura o nosso compromisso. Restaura o nosso compromisso com os céus. Sim, vem Espírito Santo. Restaura-nos neste dia. Restaura a nossa comunhão nesta manhã. Espírito Santo de Deus. Restaura a nossa comunhão com o Pai. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Ele está te restabelecendo com o Pai. Ele está restabelecendo a tua comunhão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradeça a comunhão que você tem com o Pai. Agradeça neste momento. Aí no teu lugar, dá um abraço no Senhor. Sinta o Espírito Santo sobre a tua vida. Ele está te restaurando. Ele está restabelecendo a alegria da salvação. Ministrei no último domingo sobre isso, sobre a alegria da salvação. Sinta essa alegria no teu coração. É a tua reaproximação com o Pai. Essa reaproximação não é protocolar como era na antiga aliança, cheia de símbolos. Não, agora é plena. Agora a aproximação é plena.
Sinta isso aí no teu coração. Ele está dentro de você, o Espírito Santo habita em você. Ele está te purificando, Ele está lavando, Ele purificando de todo pecado, de toda falta, de toda culpa. Tenho dito isso esses tempos, não permita que o maligno continue te acusando e te aprisionando em lugares que Deus já te perdoou e te libertou. O Senhor já te libertou, não aceite culpa no seu coração. Restaura-nos, Jesus. Restaura-nos, Jesus. Purifica-nos nesta manhã. Somos templo e morada do Espírito Santo. Queremos estar próximos. Leva-nos mais perto. Leva-nos mais perto de Ti, meu Deus. É o que eu quero. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé aí no seu lugar. Levante as suas mãos e declare isso. Eu quero ir mais perto. Eu não quero apenas estar no átrio, meu Deus. Eu não quero apenas estar no pátio. Eu não quero estar apenas no lugar santo. Ah, eu quero a unção da Tua presença. A unção da Tua presença. Oh, a unção da Tua presença. Tudo que eu mais quero é Te ver. A unção da Tua presença. Restaura-nos em Ti, Jesus. A unção da Tua presença. Bendito é o nome do Senhor. Tudo que eu mais quero é Te ver. Estamos prostrados diante de Ti, Jesus. Prostrados diante de Ti. A Tua majestade é real. A Tua presença é real. Sentir a Tua presença é real. Não é algo que alguém nos conta. É algo que sentimos. É algo que presenciamos. É algo que está revelado diante dos nossos olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pois a Tua glória quero Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh! Bendito é o nome do Senhor. Oh! Louvado seja o nome do nosso Deus. Não há mais separação, não há mais separação. Ele nos deu livre acesso. Abençoa quem está perto de você. Se tem uma pessoa perto de você que também recebeu esse presente, abençoa e diz: o Senhor te comprou por alto preço. Você tem acesso, você tem livre acesso. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Sabe algo especial que você precisa saber? Além disso, você precisa levar para casa. Você entende por que esse tabernáculo era uma tenda móvel? Entenda, o templo ele só veio acontecer depois. Na época de Jesus já era um templo físico, mas nessa época aqui, que era o tempo de transição no deserto, era uma tenda móvel. É um símbolo para nós. Nós estamos também numa transição aqui na terra. Por isso que aqui na terra a gente enfrenta o quê? Os nossos desertos, sabia? Por isso que a gente enfrenta os nossos desertos. E por que é uma tenda móvel? Porque de tempo em tempo, quando a nuvem do Senhor, a presença de Deus sinalizava, sabe o que o povo fazia? Eles desmontavam essa tenda e carregavam a presença para outro lugar. Você está entendendo, né? Entenda que a presença de Deus você não tem só aqui. Essa presença você está carregando amanhã, é segunda-feira, né? Lá na repartição, leve essa presença, tá? Quando você abrir amanhã a sua loja, leve essa presença, tá? Carregue ela, como os sacerdotes carregavam, né? Eles carregavam a presença, a arca, os utensílios, levavam a presença de Deus e montavam em outro lugar. Sabe aquela reunião importante que você tem na quinta-feira? Leve essa presença para lá. Você não sabe o que vai vir de revelação, de insight na tua mente. Quando a gente leva a presença de Deus, a revelação de Deus está em nós. Você pode dizer amém? Carregue a presença. Você vai almoçar com a sua família agora? Leve essa presença para aquele ambiente, tá? Não deixe nada atrapalhar a presença de Deus e estar naquele ambiente. No nome de Jesus.
Leve a presença de Deus para o hospital, leve a presença de Deus para a escola, leve a presença de Deus para aquele setor de engenharia, leve a presença de Deus lá para o tribunal, leve a presença de Deus para o escritório, leve a presença de Deus lá para o teu Uber. Nós carregamos a presença, entende a diferença? Na nova aliança, nós somos os portadores da presença e vamos carregando ela até que vamos nos encontrar com Ele. Então a presença de Deus estará sobre nós em todo o tempo. Você pode dizer amém? Meu Deus, que levemos essa presença nessa manhã, possamos sair daqui nessa manhã carregando essa presença, porque nós somos esse santuário, o santuário do Deus vivo. Jesus nos garantiu isso na cruz do Calvário, pois nós estamos saindo aqui nesta manhã com essa presença, carregando a presença de Deus. Te agradecemos por isso. Dá uma semana abençoada aos teus filhos, e que em todo tempo todas as pessoas possam ver que essa tua filha, esse teu filho carregam a presença. No nome de Jesus te pedimos isso. Leva o teu povo em paz. Dá um tempo de almoço, final de tarde de domingo, início de noite. Que a semana seja muito abençoada e que em todo tempo, em todo lugar, com todas as pessoas, possamos carregar essa presença. Obrigado por isso, meu Deus. No nome de Jesus te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, que essa presença esteja e permaneça em todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Leve a presença de Deus. Deus abençoe, uma ótima semana. Vou em paz.